E agora nós vamos falar que o peixe é uma das carnes mais consumidas no Brasil e ganha ainda mais espaço nessa época do ano. Do tanque até a mesa, você vai conferir agora uma matéria muito especial, uma reportagem com a piscicultura, como a piscicultura movimenta a economia. Veja. Sabe aquele peixinho frito no final de semana? Aquele bem crocante, suculento. Até chegar no seu prato, ele passou por muita coisa. São pelo menos 7 meses de trabalho até aquela ova de peixe se transformar em um dos pratos mais queridos do Brasil. Para entender melhor sobre este processo, nossa equipe veio até esta piscicultura na cidade de Indianópolis, a cerca de 60 quilômetros de Uberlândia. Estou no ramo aí há 12 anos, mais um pouquinho, né? No ramo da piscicultura. E nós estamos aqui na cidade de Indianópolis, represa do Miranda, com a produção aí hoje em torno aí de 120 toneladas mês, às vezes chegando um pouquinho mais, um pouco menos, depende muito do clima, né? No inverno dá uma caída, no verão aumenta. Peixe de 30 gramas a peixe de 1 quilo, 1,1 kg, deve estar beirando em torno de 900 a 1 milhão de peixe. De unidades Peixe. dentro d'água, né? É muito peixe. Mas antes de mostrarmos os detalhes do processo de produção da tilápia, que tal conhecermos um pouco melhor este peixe? A tilápia é uma espécie exótica, né? A origem dela é africana, se adaptou bem ao nosso clima tropical. E o potencial de ganho dela, de peso, né, em relação às outras espécies, a precocidade dela, faz com que seja, zootecnicamente, né, em termos de produção, é a preferência, a gente brinca que é o nosso frango de granja, né? A precocidade que ela tem. E aliado a isso, o sabor da carne ganhou o gosto, né, do brasileiro. Uma carne altamente palatável, né, ela é saborosa e ela vem ao encontro do que o brasileiro, que a população deseja. É justamente o quê? Uma carne que tenha sabor, que não tenha espinho, que é importante, né? Todo mundo associa muito o peixe com espinho. No caso do filé de tilápia, a gente não tem. A única parte do espinho que tem ele é facilmente removível no processo da obtenção do filé dentro do frigorífico. Então a gente tem aliado uma carne saborosa, sem risco alimentar, né, sem espinho, e com uma característica de uma carne magra e saudável. E claro que uma carne tão saborosa tem que ser muito bem cuidada, o que já pode ser visto desde o início no processo de vacinação. O processo de vacinação do peixe ele é curioso, né? Então, ele é feito como em todas as outras espécies, indivíduo por indivíduo, na maneira injetável. Então, a gente tem algumas soluções ainda que faz uma vacinação que a gente chama massal, né? Que um banho de imersão, mas hoje, majoritariamente, o Brasil e o mundo faz injetável indivíduo por indivíduo. Então, esse peixe ele é sedado, devidamente sedado. A gente tem máquinas hoje que fazem um processo de classificação desse peixe e aí o operador pega uma pistola aplicadora e injeta a vacina um por um no peixe. Hoje a média brasileira aí é de 30 a 40 mil unidades por dia, então existe uma equipe de vacinação somente focada nisso. E aí a qualidade de vacinação influencia na qualidade de proteção e aí o desempenho do plantel como um todo. E algumas doenças acabam sendo mais recorrentes. Pensando nisso, o segmento investe em várias pesquisas com a intenção de prevenir para não ter que remediar. Hoje a gente tem um leque de doenças na piscicultura brasileira, principalmente a lactococose, streptococose e algumas outras doenças bacterianas ali em segunda instância, Edwardzella, Francisella, e uma viral, que é o ISKNV. É um vírus novo que a gente está conhecendo ainda, mas tem acometido bastante a produção brasileira de tilápias. Então é feito todo um trabalho de varredura nos lotes, em todas as propriedades, a gente tem um monitoramento a nível nacional, para entender o cenário e depois conseguir aplicar uma solução. Então, aí depois de toda essa pesquisa baseada em diagnóstico, a gente faz toda a triagem, né, e também colabora e é colaborado por universidades no Brasil. Então a gente identifica, vê as características dessa bactéria, traz para dentro do laboratório, a gente coleta, né, esse material e a partir dessa coleta desse material a gente desenvolve uma vacina específica para essas bactérias. Ou seja, se eu encontrei uma determinada bactéria como o Streptococcus, por exemplo, né, que acomete muito o peixe maior, a gente vai fazer o isolamento dele, vai pedir uma autorização para o Ministério para vacinar aquele lote que está infectado com aquela doença. Ou seja, um trabalho muito mais personalizado e minucioso para a gente atacar realmente aquilo que está acometendo a piscicultura. Então hoje, piscicultura, assim como a avicultura suína, a gente tem que trabalhar com prevenção. Depois que se instalou o problema, né, o medicamento é a única forma.
mas não é eficiente e não é benéfico. O bom é a gente trabalhar com prevenção. Depois da vacina, aí começa a fase de engorda. Bom, hoje a gente recebe aí em torno de 60 mil alevinos, né? Alevinos que eu digo que são peixes que chega para a gente em torno de 28 a 32 gramas. Já vem um peixe vacinado contra doenças que pode ter na represa, né? Conforme a região. Chega de 10 em 10 dias, às vezes de 15 em 15 dias. Eles vêm, no caso, num caminhão Transfish. A gente coloca cada tanque, hoje, vamos falar num tanque grande, tá? Que nós temos 3 tamanhos de tanque aqui. Num tanque grande com a dimensão aí de 4 por 6, a loja a gente coloca em média de 5 a 5.500 unidades. Esse peixe fica na água durante 5 meses e meio a 6 meses, até a despesca, né? E o trato é feito de 3 a 4 vezes dia, durante esses 5 meses a 6 meses. O peixe chegando em torno aí de 1 kg, 1,1 kg, às vezes até menos, a gente já manda para o frigorífico. E os cuidados continuam durante todo esse processo. Todo tanque a gente tem uma mortalidade, não vamos falar diária não, graças a Deus esse ano não estamos tendo muito isso aí, né? Mas o peixe ele é muito minucioso, eles estão praticamente dentro de um quadrado aí, vamos falar, né? Então se você tratar muito no calor, a temperatura da água muito quente, aí realmente tem uma mortalidade. Por isso que nem agora que está o verão, está bastante quente nesses dias, a água quente. A gente está tratando aí praticamente hoje 2 vezes ao dia, só na parte da manhã, justamente para a hora que entrar o calor quente, eles já tenham feito digestão e não tem perigo de mortalidade. Nesse tanque ficam os peixes mais velhos, que já estão sendo alimentados há cerca de 6 meses. Esses peixes já pesam pelo menos 900 gramas e daqui a pouquinho vão ser despescados, ou seja, retirados da água para comercialização. E essa ração que eu estou dando para eles, ela é toda pensada para que a produção seja o mais eficiente possível. Hoje a gente tem já o sequenciamento, né, dos principais nutrientes que a tilápia precisa, quais aminoácidos que são essenciais e quais que são limitantes de crescimento. Então, dentro de uma fórmula, a gente estuda quais principais nutrientes que a gente vai colocar nessa formulação para o maior desempenho e que esse desempenho se transforme aqui em otimização de alimento, que isso não se transforme em fezes e que, consequentemente, a gente tenha uma otimização do nosso meio ambiente. Ou seja, além da gente ter um ganho econômico do ganho de peso, a gente está eliminando menos nutrientes para o rio, o que faz com que, vou falar em termo ecológico, a gente esteja fazendo um papel de ambiência muito melhor. O ideal é que a tilápia engorde até chegar a 1 quilo. E quanto maior, melhor. Será mesmo? Olha, esse peso, quando a gente vê do ponto de vista econômico, né, para a piscicultura, é quando a gente tem uma maior eficiência de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de ração que eu jogo e quanto dessa ração realmente vira carne, né, vira produto. Então, quando se passa ali de 1 quilo, 1,1 kg, a gente começa a ter uma alta demanda energética para produzir o mesmo tanto de carne, ou seja, a eficiência cai. Então, quando a gente pensa em aproveitamento de nutriente, o potencial da tilápia está ali em torno entre 900 e 1 kg. Peixe pro frigorífico hoje eles preferem peixe de 1 kg para baixo, porque é um peixe que dá um filé razoável que eu digo assim, um tamanho ideal para as embalagens de 400 gramas, de 800 gramas, de 1 kg. Porque se você pegar um peixe muito grande, 2 filé vai dar mais de 1 kg, um exemplo, né? Então fica uma embalagem não muito legal. Então eles preferem peixe menor, e sem falar que o peixe de 1,2 kg, 1,4 kg, 1,5 kg, ele já começa a dar gordura. Essa tilápia aqui já tem mais de 1 quilo. Está prontinha para ser comercializada do jeito que o mercado gosta. Mas quer saber de um fato interessante? Todas essas tilápias que estão aqui dentro e também no tanque, todos são machos. Isso porque o sexo desse animal é induzido em laboratório para atender às preferências do mercado. Como a fêmea ela tem uma tendência, com 300, 400 gramas, ela voltar para a reprodução, ela acaba não tendo o direcionamento da sua energia para o ganho de peso, diferente do macho. Então, enquanto a gente tem fêmeas de 300, 400 gramas no plantel, o macho já está com 1 kg, 1,2 kg. Então, por isso, a preferência na hora da produção, a gente opta pela compra dos animais machos. E falando em comercialização, a piscicultura mineira é a terceira maior do país, ficando atrás dos estados do Paraná e São Paulo. Em 2024, foram mais de 72.800 toneladas de peixe produzidas em território mineiro, 68.700 toneladas só de tilápias.
E no período entre o mês de março e abril, o setor registra um aumento na procura por peixes em cerca de 30%, por conta da tradição, uma vez que neste período muitos brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha. Na minha opinião, acho que é a melhor carne que tem, né? Não vamos falar mal dos outros peixes, desprezar os outros peixes, mas a tilápia, desde que ela entrou no Brasil, ela é bem aceita, né? E aí, fala a verdade. No seu almoço de domingo ainda cabe uma tilápia, né? Viu o desempenho da piscicultura com foco na produção mineira? Uai, só, isso é bom demais.